essa roda de conversa com Fidelis Paixão, que é da Rede Brasileira de Educação Ambiental. O Fidelis vai se apresentar e vai falar um pouco sobre essa rede, o que é e como ela funciona. Olá a todas e todos. Meu nome é Fidelis, né? Como a Ellen já falou. Eu sou formado em Direito, portanto, eu sou advogado. Fiz pós-graduação, mestrado, especialização em desenvolvimento sustentável, gestão de recursos naturais e desenvolvimento local da Amazônia. Já trabalho nessa área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável há muitos anos, desde quando eu era estudante da graduação no curso de Direito. Eu comecei a me envolver nessas atividades, fui atraído, naquela época estava em discussão a Eco 92, eu era bem novinho, tá, gente? E então aquele burburinho todo, né? A Eco 92 ia acontecer no Brasil, a Amazônia era o foco das atenções mundiais por conta das queimadas, do desmatamento, da destruição. E eu saí daqui de Belém e fui para o Rio participar da Eco 92, representando a juventude aqui do meu estado. Eu fazia parte também do DCE na universidade, do Centro Acadêmico de Direito, e foi a partir disso aí que eu comecei a me envolver mais diretamente nas ações de defesa do meio ambiente. Nós criamos, na época, uma ONG chamada Argonautas, fizemos várias ações aqui em Belém, de educação ambiental, de provocar a elaboração e implementação de políticas públicas na área do meio ambiente e de cobrança também de que o governo adotasse posturas, padrões, procedimentos em relação a vários temas, né, da gestão ambiental, por exemplo, com cuidado com a água, o combate ao desmatamento, à poluição urbana, que apesar da Amazônia ser muito considerada no mundo inteiro pela sua floresta, mas a maior parte da população da Amazônia vive em cidades grandes, como Belém, que é um grande centro urbano, uma metrópole. Não tem jacaré andando aqui pela cidade, viu, gente? Como acham por aí. E é na Amazônia urbana que eu vivo. E foi a partir dessa urbanidade amazônica que eu, então, passei a atuar nessas temáticas e nas causas do meio ambiente. Atuar na questão ambiental, para mim, não é só uma questão profissional, é uma questão de vida também, né? Tá? Vai além das atividades profissionais, há um comprometimento, um engajamento da minha vida, das minhas ações em relação às questões ambientais, em todas as áreas, inclusive quando eu estou na igreja, estava na igreja, que eu fiz parte de igreja há muito tempo, e a gente organizava atividades de educação ambiental na igreja para discutir meio ambiente à luz da fé cristã, e aí isso mostra que essa temática, essa questão do meio ambiente, ela pode estar engajada e envolvida em todas as áreas da nossa vida. E foi a partir, então, da Eco 92 que esse protagonismo aumentou, né? Ele já tinha iniciado um pouco antes na universidade, na busca, né? na própria atuação na igreja e na busca por melhores condições de vida, né, para as populações e tal, aí as dificuldades, a questão da água, você relatou. Então, foi a partir da Eco 92 que a educação ambiental, no Brasil, ela tem um marco, né? A Eco 92 para o Brasil, em termos de educação ambiental e de questões ambientais, ela foi um marco, ela é uma referência. Exato. E como que a educação ambiental entra, então, a partir disso, né? E como surge essa rede de educadores ambientais que hoje você faz parte? E depois eu vou te pedir para explicar um pouco para a gente isso, né? O que é essa rede de educação ambiental? Para que serve participar de uma rede de educação ambiental? Qual a importância das redes de educação ambiental?
Bom, começando do quase começo. Nós estamos aqui nesse planetazinho há muitos anos, né? Se a gente for levar em conta o cálculo dos biólogos, há milhões de anos. Se a gente for levar em conta o cálculo religioso, há 8.000, 9.000 anos. Enfim, o que interessa é que nós estamos aqui há muitos anos, muitos milênios, destruindo o planeta, impactando, né, os ecossistemas naturais. Mas, apesar disso, essa preocupação com o cuidado com o meio ambiente ela é muito recente. Ela começou mesmo assim a prevalecer a partir da década de 70. Antes disso, um pouquinho antes, na década de 60, teve uma mulher norte-americana que lançou um livro que impactou muito, chamou muito, foi a primeira vez que alguém da área científica conseguiu escrever um livro numa linguagem comum, popular, que as pessoas entendessem, as pessoas que não eram cientistas. Ela foi publicando esse livro em capítulos nos grandes jornais lá dos Estados Unidos na época, e ao final se consolidou num livro que chamou a atenção e escandalizou a sociedade na época. Esse livro aqui, Primavera Silenciosa, que foi escrito pela Raquel Carson, nos anos 60, onde ela relatou algo que ela começou a observar na região que ela morava. Era uma região de mata, de floresta, onde também tinha muita plantação, onde a agricultura estava começando a se fortalecer. E ela observou durante anos que em determinadas épocas do ano, no outono, por exemplo, havia uma presença muito grande de borboletas e daqueles pequenos animais e insetos voadores. E com o passar do tempo, isso sumiu, desapareceu, raramente se via. Então ela foi pesquisar, investigar o que estava por trás, o que tinha mudado o ciclo biológico daquele ecossistema natural. E ela descobriu que eram os químicos, os reagentes químicos que a indústria da agricultura estava utilizando naquilo que eles chamam de defensivos agrícolas, que nós conhecemos como agrotóxicos, que estava provocando a mortandade daqueles insetos, daqueles animais, daquela biodiversidade ali daquela área. Então ela escreveu esse livro nos anos 60, que chamou a atenção do mundo inteiro. Ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo, os governos, os países, as pessoas, a sociedade observavam o avanço da poluição, dos acidentes que estavam acontecendo em vários lugares, né, na Europa, no Japão, e a destruição dos rios. E aquilo começou a chamar a atenção e a sociedade começou a se mobilizar, a se organizar para discutir a questão ambiental. Isso muito fortemente nos anos 70. Depois disso, teve o relatório Brundtland, foi uma comissão criada do âmbito da ONU para fazer uma discussão sobre a finitude dos recursos naturais e um modelo de desenvolvimento que estava se implantando no planeta. E essa comissão mostrou que se continuasse naquele ritmo em alguns anos, não haveria mais de recursos naturais disponíveis para promover o desenvolvimento das matérias, dos produtos industrializados que essas indústrias estavam gerando. E aí, a partir disso, a ONU começou a organizar uma série de conferências, estudos, debates. O Clube de Roma também, que foi uma organização que começou a reunir cientistas e pessoas influentes da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, de vários países, e produzindo relatórios, documentos, mostrando que precisava mudar o jeito de ocupar, o jeito de produzir, o jeito de fazer as coisas, o jeito de fazer a economia andar. E tudo isso desembocou na conferência da Eco 92, na Rio 92, que foi a primeira conferência oficial da ONU que foi discutir essa questão do desenvolvimento no meio ambiente. Que se chegou, então, a se consensuar esse termo que a gente ouve falar tanto hoje, que é desenvolvimento sustentável. Que seria encontrar uma forma de produzir, de gerar riquezas, crescimento econômico, mas com sustentabilidade ambiental, com justiça social e com equidade, né? E a partir daí, então, houve um avanço em todos os países do mundo
nas normas e na legislação ambiental, no Brasil, por exemplo, que avançou muito a partir daí. A partir daí também as organizações da sociedade civil, como as ONGs, os sindicatos, as associações comunitárias, começaram a ter uma maior preocupação, a se organizar para defender dentro dos seus territórios as questões ambientais que se apresentavam ali. E foi nesse momento que surge a Rede Brasileira de Educação Ambiental. A Rede Brasileira ela é resultado de um esforço, na época, dos educadores e das educadoras ambientais que estavam procurando formas de se encontrar, de se reunir para trocar experiências, sistematizar informações e pressionar os governos para a implementação de políticas e programas de educação ambiental nos estados, nos municípios e até mesmo na União, na Federação Brasileira. E a REBEA, então, ela surge em 1993, um ano após a ECO 92. Durante a ECO 92, houve, assim, uma articulação muito forte desses educadores ambientais, não só do Brasil, mas de vários lugares do planeta, de vários países, que eles criaram e aprovaram o tratado, que foi o Tratado de Educação Ambiental Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Esse tratado é um tratado que não foi um tratado governamental assinado pelos governos, mas foi uma iniciativa da sociedade civil, dos cidadãos e das cidadãs que estavam ali participando daquelas discussões do Fórum Global na ECO 92. E esse tratado hoje ele é o tratado que mais foi traduzido no maior número de línguas do mundo, influenciou na elaboração e implementação de políticas públicas. E esse tratado ele traz um conjunto de princípios e de orientações e de compromissos para aqueles que se preocupam e que se comprometem com a educação ambiental. A REBEA surge nesse momento com essa missão de articular os educadores, as educadoras ambientais de todo o Brasil, de fortalecê-los nas suas dinâmicas de trabalho, nas suas dinâmicas de interação uns com os outros, na formulação de políticas públicas e num conjunto de ações que foram sendo executadas a partir daí. Então, a REBEA ela é muito resultado desse esforço. Em 2004, houve um processo coletivo, participativo, de elaboração do Programa de Educação Ambiental, do PROMEA. Ele complementava a Política Nacional de Educação Ambiental, que tinha sido criada por lei. Tinha sido criada por lei em 1999, portanto, a Política Nacional de Educação Ambiental vem de 1999, já pós-ECO 92, pós-criação da REBEA, mas o programa, que é aquela parte que pega a lei e desdobra nas ações, nas atividades, nos prazos, nos responsáveis, nas fontes de financiamentos, etc., isso tudo só veio a acontecer já a partir de 2004, num processo participativo, onde a REBEA, inclusive, teve um papel de protagonista junto com outros atores sociais que estavam atuando na época. A REBEA, portanto, ela vem nesse fluxo, essa preocupação planetária com as questões ambientais e com o avanço do envolvimento de cidadãos e cidadãs de várias partes do mundo na defesa, na denúncia, no combate dos problemas ambientais. Quando a REBEA se organizou, se estruturou, ela tomou um formato de ser uma rede de redes. O que significa isso? Que existem redes em vários lugares do Brasil. Na malha da REBEA, por exemplo, tem mais de 40 redes. São redes territoriais, redes temáticas e redes de juventude. Por exemplo, uma rede territorial é a rede que a professora de vocês, Ellen, faz parte, que é a REASO. Outra rede territorial é a REARGE, que é a rede de educação e educadores ambientais do Rio de Janeiro. Outra rede territorial é a rede de educação ambiental do Pará, a rede paraense. E tem as redes temáticas, por exemplo, tem a rede de educação ambiental e políticas públicas, que eu faço parte, a REAPOP, e todas essas redes, elas fazem parte
da REBEA. A REBEA seria, então, um guarda-chuva que agrega esse conjunto de redes de várias partes do Brasil, onde estão as pessoas que querem se enredar, que querem fazer parte, porque querem fortalecer a sua ação, a sua dinâmica, fortalecer processos coletivos e interagir uns com os outros e, assim, construir coletivamente alternativas. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma rede de educação ambiental. Pode ser uma rede daí da cidade que você mora, da região que você mora. Ou pode ser uma rede temática, por exemplo, como uma rede da juventude, que tem a Rejuma, que é a rede da juventude do meio ambiente, né? Tem os coletivos jovens do meio ambiente, que você pode tomar a iniciativa de criar. Tudo isso a professora Ellen vai passar para vocês o site, as informações para vocês terem acesso e saber como se organizar, como fazer parte de uma rede, como se tornar relevante na sua comunidade, fazendo uma ação local conectada com as ações globais que estão acontecendo, por exemplo, de defesa do clima, de defesa da floresta, de defesa dos animais, de defesa das águas, de construção de sociedades sustentáveis. Uma coisa bacana nessa participação em redes é que uma rede ela não tem uma diretoria, uma rede não tem um presidente, uma rede não tem um chefe, uma rede não tem alguém que manda nela. A rede ela é formada de forma horizontal pelas pessoas que compõem a rede. Não há uma hierarquia, né, vertical na rede. Como, por exemplo, numa empresa que tem o presidente, o gerente. A rede não. A rede ela é horizontal, as pessoas são coparticipantes, elas não perdem a sua identidade, elas se organizam dentro da rede de acordo com os temas, com as ações, com o interesse de cada uma delas, e aí elas se juntam para que essas atividades aconteçam. No caso da REBEA, por exemplo, que é uma rede formada por outras redes, como eu falei antes, cada rede que faz parte da REBEA, ela indica 2 facilitadores que vão representar essa rede numa facilitação nacional da REBEA. O papel da facilitação nacional da REBEA é exatamente facilitar o processo de organização, de participação, de gestão, de interação dessas redes entre si e de organizar as ações que a REBEA vai realizar como rede, né? Como, por exemplo, a nossa participação nas conferências internacionais, a organização, como essa campanha que nós estamos lançando agora nesta Semana do Meio Ambiente de 2020, a campanha Educação Ambiental Resiste, que é uma campanha de denúncia às atitudes, às ações de desmonte que o governo federal vem promovendo desde o início do governo atual, que extinguiu o Departamento de Educação Ambiental no Ministério de Meio Ambiente, a Coordenadoria de Educação Ambiental no Ministério da Educação, que extinguiu o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que está extinguindo uma série de órgãos, que está inibindo a fiscalização ambiental, que deveria estar sendo realizada pelos fiscais do IBAMA, dos órgãos ambientais, que bloqueou as verbas, os recursos financeiros para que as ações de defesa do meio ambiente aconteçam. Então a REBEA está lançando essa campanha para denunciar e para convidar, convocar todas e todos a se envolverem nessas atividades de denúncia, de mobilização, de protesto e de construção de alternativas. Esse, digamos, hoje é o principal motivo de articulação da REBEA. Digamos que hoje essa é a agenda principal da REBEA. É enfrentar essa conjuntura que nós estamos vivendo de desmonte das políticas ambientais, de desmonte das políticas sociais, né, de proliferação de uma ação autoritária do governo, que não respeita as pessoas, o meio ambiente, que não respeita as ações comunitárias e que quer passar por cima de todas essas coisas. Então isso mostra a importância da gente se organizar na nossa comunidade e se conectar com essas ações que estão acontecendo em termos nacionais, estaduais e até internacionais, como aquela ação contra o clima, que a Greta, aquela garotinha, né, aquela pirralha que vocês já ouviram falar, que a Greta começou a organizar na escola dela, que chamou a atenção do mundo inteiro e que agora
existe os dias mundiais de protestos, né? De protesto contra a atitude, a ação que os governos estão tendo de não respeitar os padrões de emissões de gases que estão promovendo o aquecimento global e as mudanças climáticas. Esse é o motivo principal da existência das redes e pelo qual você pode e deve fazer parte de uma rede de educação ambiental. Então, estamos todos convidados para participar de uma rede de educação ambiental, né? Nós estamos, o Colégio Estadual Presidente Kennedy, ele fica em Belfor Roxo, que é uma cidade da Baixada Fluminense. Então, a gente participa da rede da Baixada Fluminense, que tem a sigla REABAF. Eu não... É Reabaf, né, Ellen? Eu falei Reaso, mas é Reabaf. Você falou Reaso, né? Que é outra rede. Que é outra rede. Do Rio de Janeiro também, que faz parte, né, das redes do Rio de Janeiro. Eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar só com a sigla, sabe, Fidelis? Porque eu sempre coloco, eu acho que eu tenho que falar tudo para a pessoa, assim, porque o ouvinte pode ser um aluno de primeiro módulo que está chegando agora, e aí ele não liga diretamente o nome àquela sigla, né? Então, até outras siglas que a gente usa no curso, CONAMA e tal, eu estou sempre colocando o que é, eu tenho essa necessidade para que todos tenham acesso a essa informação. Ano passado, os alunos do segundo módulo fizeram, né, que estão no segundo módulo agora, estiveram no primeiro. A gente fez no dia, né, lembrando lá as atividades que a Greta sugeriu, nós fizemos uma atividade no nosso colégio que foi muito bonita, muito significativa, fazendo essa mobilização. Então, assim, toda essa informação que você nos traz mostra que todos nós podemos e devemos, né, na atual conjuntura política, muito mais, a gente deve estar envolvido, né? Que educação ambiental não é só para quem, educação ambiental é só para quem fez um curso de formação normal, é professor, dá aula para criança pequena, ou fez uma faculdade e conseguiu. Não, né? É para todos, independente da profissão. Educação ambiental não é só para professor, certo? Daí você que na sua expertise, né? E também não é só para advogados que trabalham com a questão ambiental. Educação ambiental para todos, né? Não é? Ellen, Oi. Já que você tocou nesse assunto, eu queria falar rapidinho. Quem é o educador ambiental? É preciso ter um curso para ser educador ambiental? Tem que ter nível superior, faculdade? A resposta é não. Qualquer pessoa que se disponha a realizar qualquer ação de defesa do meio ambiente e nessa ação está envolvido um processo de aprendizagem, essa pessoa é educadora ambiental. Claro que existem cursos que as pessoas podem fazer para se aperfeiçoar, para se tornar um técnico, por exemplo, em meio ambiente, um técnico em educação ambiental. Mas o educador ambiental pode ser até mesmo aquela pessoa que nunca fez nenhum curso. Às vezes é até analfabeto em termos de letramento, mas que tem uma experiência de vida, uma sabedoria de vida imensa no trato, no cuidado, por exemplo, um agricultor, e que consegue passar essa experiência, esse trato, esse cuidado para outra pessoa. Então, esses são os educadores ambientais. Então, para fazer parte de uma rede de educação ambiental, a pessoa pode ser de qualquer profissão ou de profissão nenhuma. O que precisa é que ela seja uma pessoa envolvida, engajada nesses processos de aprendizado. Pode ser numa feira, pode ser na escola, pode ser em casa, na família. Não existe um local. Todos os locais são locais de processos pedagógicos de ensino e aprendizagem.
A gente aqui no curso técnico, nós temos uma aluna de 82 anos, a dona Raimunda. A Que dona lindo! Raimunda, a dona Raimunda, ela é uma pessoa que ela lutou, ela é de uma cidade chamada Mesquita, né? Que antes era tudo Nova Iguaçu. Nova Iguaçu foi se dividindo em vários municípios. E a dona Raimunda, ela é uma pessoa que ela lutou a vida dela toda, desde jovem, pelo saneamento da região onde ela morava. Então, ela conta a história de como conseguiu Manilha, como conseguiu, como é que se deu o processo de asfalto de alguns lugares. E assim, é uma pessoa que a gente tem um orgulho muito grande de ser nossa aluna hoje e que a gente considera muito nesse processo de educação ambiental, né? E hoje ela dá a turma 202 e está sentindo essas dificuldades de acompanhar essas aulas online, como alguns de nós também, nesse processo de ensino, nesse processo de pedagógico. Então, Fidelis, qualquer um, né? Todos podem ser, todos devem participar. A gente começa também essas atividades fazendo esse convite para que todos vocês que são alunos do curso técnico venham participar da rede da Baixada Fluminense, né? A rede da Baixada Fluminense pega todos os municípios da Baixada e a gente está à frente disso, assim, à frente não, a gente está lá na representação, na Rebeia, mas é para todo mundo, e a gente tem que retomar os nossos encontros assim que a gente conseguir, ou até mesmo retomar online. Quem tiver interesse, a gente pode começar, né? A professora Ana Beatriz também faz parte dessa rede, o professor Alex Vieira faz parte dos encontros, né? Fizeram nos últimos anos, eu estou falando isso que fez parte dos encontros, mas todos os professores, todo mundo é educador ambiental, então a gente está falando aqui dos encontros. A Ana Caldas também, ex-aluna, e muitos outros que agora, se eu falar todos os nomes, eu posso esquecer alguém, e aí a gente fica devendo, depois eu levo um puxão de orelha, né? A gente tem em Belfor Roxo um movimento bem interessante de educação ambiental que muitos dos nossos alunos, eu acho que no grupo hoje da prefeitura, a prefeitura tem um grupo de educadores ambientais que leva para as escolas, levou a 70% das escolas do município de Belfor Roxo tem atividades de educação ambiental, e dessas 20 alunas, eu acredito que 18 são alunos que vieram do curso técnico, foram formados pelo curso técnico em meio ambiente. Isso me dá muito orgulho e também é interessante assim o trabalho de valor da educação ambiental que está sendo feito, né, em algumas prefeituras da Baixada. E a gente está nessa luta. Muito tem que se fazer ainda, né? A gente recebeu recentemente a notícia de exoneração do chefe da Rebio Tinguá e do chefe da Rebio de Guapimirim, que são áreas de proteção ambiental da Mata Atlântica fundamentais, que a gente sofre também e está nessa luta com a Rebeia. Então, acho que a gente pode ir indo para as considerações finais que você quiser colocar. E eu já te agradeço muito por esse momento. A gente já tem outros encontros marcados, né? Para falar de outros assuntos, para falar de educação ambiental crítica.
E aí é isso. Vou deixar para suas considerações ou para você complementar alguma coisa que você tenha lembrado aí que ficou. Tá. Assim, a gente acha muito bonito, muito legal quando a gente vê na internet ou na televisão uma menina como a Greta, né, se organizando, se mobilizando, jovens fazendo aquelas passeatas, indo para as ruas. Aí a gente fica olhando e acha bonito. E acha que isso é coisa para o outro fazer, e não para a gente fazer. A gente acha que isso está meio longe da gente, que a gente não dá conta, que não vai ser legal, que não vai ser bacana. Mas acho que vocês já devem ter ouvido falar que quando a Greta começou, ela começou sozinha, mais meia dúzia depois, aí mais um pouquinho, mais um pouquinho. À medida que ela ia fazendo, os colegas de aula dela iam vindo, que ela ia fazendo os protestos, que ela ia faltando aula naquele dia, naquele horário, para ir para frente da escola ou para a rua num determinado local para fazer um protesto contra as mudanças climáticas. Com certeza muitos fizeram chacota, muitos criticaram. Você tá maluca, isso não vai dar em nada, tá querendo se aparecer. Porque gente sem noção fala isso. Mas ela não desistiu. E é assim que a gente deve começar. Qualquer um pode começar, né? Começando a partir da minha atitude, da minha ação, do meu envolvimento, do meu engajamento. No caso, você que está me ouvindo. E aí você pode começar a fazer algo relevante para a sua comunidade, algo relevante para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para o planeta, para os animais, para a natureza, para o meio ambiente como um todo, enfim, para a sociedade. A questão é só dar o primeiro passo, é começar. E eu estou aqui torcendo para que vocês fiquem estimulados a se engajar, a se envolver, a participar. Tamo junto.